Boa noite, eu espero que todos vocês estejam bem. Voltamos aqui, né, para falar um pouquinho sobre esse tema que foi tão solicitado, tão pedido, né? Muitos, principalmente alunos, né, da faculdade, sempre pediram para a gente para estar trazendo mais sobre esse assunto. Então, nossa aula aberta de hoje vai falar abordagem teórica, importa mesmo? As principais teorias na psicologia na prática, né? Da psicologia na prática. Para isso, eu vou convidar a Vanessa, né, para estar conosco. Vou adicionar aqui, já agradecendo, né, a Vanessa. Nós estamos aqui sempre juntas nessas lives. Agora a gente está fazendo essas aulas abertas que vão ficar gravadas aqui no YouTube. E aí, falando desses temas que são tão importantes, né, Vanessa? Exatamente. Boa noite para o pessoal que está acompanhando a gente, para quem vai assistir depois. Como a André falou, né, era um pedido de muitas pessoas que já fizeram curso aqui com a gente, grupo de estudo, grupo de supervisão. Quem acompanha a gente aí pelo Instagram, sempre está vendo, né, as atividades, os eventos que a gente tem aqui na clínica. E a gente encontrou essa forma de alcançar mais pessoas, né, com essas aulas abertas via YouTube. Então, compartilhem aí também no grupo de vocês, da faculdade, porque conhecimento é sempre bem-vindo, né? Nós estamos aí já com uma trajetória aí de 12 anos na psicologia, então é sempre válido, né? A gente poder dividir um pouquinho da nossa trajetória aí com vocês, é sempre um prazer. Muitas pessoas conhecem aqui o nosso trabalho na clínica pelo desenvolvimento da psicanálise, né? Por ser uma abordagem teórica aí minha e da Andrea, e já temos aí uma certa tradição, né, dos grupos de supervisão, grupo de estudos, muita gente já participou com a gente. Para quem não sabe, a cada semestre a gente tem um tema de grupo de estudos, e o pessoal que vem acompanhando sempre participa nas enquetes, sempre faz um movimento aí de falar, vamos falar sobre tal coisa. E muitos estagiários também, que a gente recebe muito estagiário aqui na clínica, que devem estar acompanhando a gente hoje, que a gente divulgou bastante nos grupos, ficam com esse pensamento, mas só falar de psicanálise? Não, a gente tem também aí, temos grupo de supervisão em TCC, então é importante a gente ampliar esse conhecimento, que não é só a abordagem que é aí da minha prática e da Andrea, mas de outras, né? Porque quando a gente está na faculdade, tem acesso a muitas teorias. E até eu comentei no Stories hoje, o estudante ele fica meio perdido, né? Ou gosta de várias teorias e não sabe para qual que vai, ou não gosta de outras, enfim. Mas é legal essa aula de hoje, o pessoal entender, né? Porque tem muito a ver com você estudar e se especializar, se aprofundar naquilo que você gosta, mas tem muito a ver com o seu perfil, com o que você se identifica, com a leitura que você faz, né? Pessoal mesmo daquela abordagem teórica. Por isso que a gente está propondo aí essas aulas abertas. Para quem não assistiu, de fevereiro nós falamos sobre se psicologia dá dinheiro, que também é uma pergunta constante de estudantes, de quem está iniciando na psicologia. Então, a gente quer trazer sempre, uma vez por mês nas aulas abertas, temas que auxiliem o estudante, quem está começando aí, a entender como que é esse cenário da psicologia. Por isso, nós estamos aqui hoje para falar das abordagens teóricas. Isso mesmo. E aí eu já quero começar com uma provocação, tá sem né? Som, não estou te ouvindo, André. Tá sem som. Isso aqui tá como se tem som. Chega, Tá silenciado. Agora, será que não é só aí? Porque aqui é como se estivesse mesmo com som. Aqui não tá, aqui tá até com o teste, tá dando som aqui. Tá, não tô ouvindo. Tá sem som. Vê se agora foi. Agora sim. Agora sim, te ouço. E aí eu quero já iniciar com uma provocação, né? Tanto que o nome
que a gente escolheu para essa aula aberta foi uma provocação. Será que importa, né? Importa mesmo você escolher uma abordagem, você ter uma abordagem? E aí é onde a gente fica assim, mas peraí, ser psicólogo não é só ter uma escuta diferenciada, não é só você ter uma empatia pelo paciente. Onde que entra a técnica em tudo isso? Onde entra a abordagem em tudo isso? E aí é um pouquinho daquilo que a gente vai tentar responder hoje, né? Que a gente vai mostrar para cada um que estiver participando aqui da live e depois, posteriormente, quiser nos procurar, é tentar explicar um pouquinho aonde entra essa questão da abordagem, o que, que significa, né? Por que ela é tão importante para nós falarmos sobre ela. E aí, essa live de hoje, ela vai caminhar da seguinte forma. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é uma abordagem, depois a gente vai falar as principais, né? Não tem como a gente, aqui numa live, né, de alguns minutos, a gente incluir todas elas, mas a gente vai falar ali as principais, e no final eu vou tentar trazer um caso fictício e tentar mostrar um pouquinho como seria o atendimento, o tratamento em cada uma delas, né? Porque aí é onde a gente vai olhando na prática o que a abordagem ela importa, né, dentro do processo terapêutico. Mas eu acho que uma coisa que eu até gostaria de começar falando é assim, um psicanalista, ele atende de igual um TCC? Ou um analista do comportamento, ou que seja humanista, né? Quais são as diferenças, né? Tem pessoas que vão falar muito já abertamente, porque já passaram com psicólogos de diferente abordagem, e sabe que a maneira até mesmo de comportar dentro da sessão de terapia tem a ver com uma questão da abordagem. Porém, eu acho que isso para o paciente é irrelevante a partir do momento que nós atingimos aquilo que nos é proposto, né? A partir do momento que a gente atinge algo que é para isso que a gente veio fazer, né? Mas, porém, para o psicólogo, isso é totalmente necessário. Aqui eu já respondendo a pergunta, né? Por que que ele é tão necessário? Porque um atendimento terapêutico, ele não é, por acaso, um atendimento qualquer. Ele tem que ter um direcionamento, né? Ele tem que ter um estudo, ele tem que ter uma forma, ele tem que ter um direcionamento, como eu já havia dito. E para se ter isso, é onde entra a questão da abordagem. É aí que entra o significado da palavra abordagem, né? E aí a gente pode dizer assim, né, que a técnica de cada abordagem ela vai se diferenciando. Então, como a mente funciona, como que o sofrimento se estrutura, como o sintoma se forma, como ocorre, né, a mudança psíquica, isso vai de cada abordagem, isso depende de cada abordagem que é direcionado àquele processo terapêutico. Tanto que nós vamos pensar, por exemplo, na questão da transferência. Na psicanálise, a transferência é a maneira como o paciente se relaciona com o terapeuta. Na fenomenologia, por exemplo, não se existe a questão da transferência. Isso já é até uma problemática quando se envolve fenomenologia e transferência, porque não existe, né? Então, são esses pontos que nós vamos analisando quando a gente vai falar de qual abordagem iremos escolher e qual o caminho que nós vamos tomar. E aí, a partir disso, né, a abordagem ela vai definir a escuta, né, desse profissional, vai considerar o que é relevante e o que não é. E aí, quando eu falo isso, por exemplo, na TCC ou na análise do comportamento, melhor ainda, o comportamento com o qual o sujeito faz ali no processo de psicoterapia é importante. Já na psicanálise, o comportamento ele vai ser observado, mas o que está na entrelinhas, ela é muito mais olhada, né? É fundamental dentro ali do processo de psicanálise. Então, aquilo que não é dito na psicanálise, onde a gente vai pensar no processo do inconsciente, é algo que é trabalhado.
já que em outras abordagens isso não acontece. Então, como que essa causa é interpretada, né? Também é a abordagem que define. E como nós vamos intervir? Né? Por exemplo, na TCC, é muito comum se haver tarefas, né? Ou você vai levar essa tarefa para casa. Agora é você, Vanessa, que está em silêncio. Eu não sei se eu estou te ouvindo, o pessoal está escutando. Então, as tarefas, elas são fundamentais dentro do processo de TCC. Então, cada paciente, ele vai e ele faz uma tarefa de casa, por exemplo. Na psicanálise, a gente já não pensa sobre isso, a gente já não coloca sobre isso. Então, existe um discurso que ele é para cada uma das abordagens, né? Você pode chegar e falar assim, tem como eu usar cada abordagem para cada paciente, né? Que é uma das coisas que mais se falam. A gente, quando estuda, quando a gente se aprofunda numa abordagem, nós vamos deixar isso cair por terra, porque a maneira como você interage com o paciente vai ter a ver com todas as problemáticas, né? Com todas as questões do paciente. Se nós ficarmos muito aquele assim, tal patologia, ou tal CID, ou tal questão, vamos direcionar a TCC, ou outras, vamos direcionar a psicanálise, né? Eu vou sempre falar um pouco dessas duas, que são as que estão mais em alta, as que são mais faladas, mas a gente pode tentar pensar na sistêmica, por exemplo. Nós vamos limitar cada uma dessas abordagens. Eu acho que é isso que nós temos que tomar cuidado. A abordagem, ela não tem um limite. Ela precisa ser trabalhada, ela tem que ser trabalhada. E aí, a partir disso, a gente consegue pensar nas melhores intervenções dentro de cada uma. Misturar a técnica, ela vai nos trazer problemas, ao invés de querer trazer uma solução para cada uma dessas questões que a gente vai levantando, né? Então, a integração, ela é muito problemática, porque você pode perder o domínio daquilo que você está tentando fazer. Então, a mistura, ela pode gerar incoerência. Como que numa sessão eu vou trabalhar o inconsciente e a questão da transferência, e na outra eu vou tentar trabalhar o fenômeno que o sujeito me apresenta, sem levar em consideração o que ele pensa, o que ele acha sobre mim e onde ele me coloca dentro daquela situação. Então, isso pode trazer muito mais uma complicação do que propriamente uma resposta. Exato. Você me ouve? Está me ouvindo? Estou escutando. E aí, André, fazendo um comentário em cima disso que você está trazendo, que é super importante, como você falou, né? Para o paciente, quando a gente recebe no consultório, não vai importar qual abordagem. Estou indo no psicólogo, preciso fazer terapia. Ele vem com essa ideia, a menos que, né, entre parênteses aqui, seja aluno de psicologia, né? Que faça estudo de psicologia, ele geralmente, né, por ter um pouco do conhecimento, ele já quer, eu quero passar com um psicólogo da psicanálise, um TCC. Então, já vem um pouco com essa demanda, quem tem um certo conhecimento. Mas o paciente, em geral, ele vem para passar no psicólogo. E o que nós percebemos, aqui na clínica a gente tem contato com muitos profissionais. Para o paciente, essa questão, pouco importa a abordagem, né, na grande maioria dos casos. Só que o que nós percebemos são psicólogos perdidos dentro disso que você falou. Eu vou usar um pouquinho de cada teoria, dependendo do paciente. E aí eu vou usar uma frase que é da Andréia, que é muito boa. Sempre tem curso aqui na clínica, grupo de estudo, de vez em quando ela fala isso. Quem sabe de tudo um pouco, não se aprofunda em nada. E é verdade, gente. O profissional que fica, então esse meu paciente aqui tem uma questão um pouco obsessiva, eu vou usar umas tarefas, algumas coisas para ele ir anotando os comportamentos, aí, entende? Assim, o profissional não pode estar perdido de qual a linha que ele está seguindo, qual a teoria que está dando um norte para o tratamento. Porque senão você vai ficar tirando para todo lado, o seu paciente vai acabar ficando perdido. E outra coisa, também uma coisa bem comum, o paciente chega falando, ou porque conversou com outra pessoa que passa com outro psicólogo, enfim. E vamos ao nosso exemplo, que trabalhamos com a psicanálise, né, com a associação livre. E aí o paciente fala, mas fulano me falou que tem uma tarefa, que fez uma tarefinha. Você não vai me dar tarefa? Qual a tarefa dessa semana? Vem com algumas falas assim. E o profissional, ele tem que estar seguro
de não entrar nessa demanda que o paciente está trazendo, porque ele tem que ter segurança naquilo que ele está fazendo. E o que nós acabamos vendo é que os profissionais não estão seguros. Quer ver uma outra questão que está acontecendo bastante, para o pessoal já ir pensando o quanto é importante se aprofundar naquilo que faz sentido para você de abordagem teórica, seja ela qual for. E aqui não estamos para dizer que psicanálise funciona, TCC não, TCC funciona, psicanálise não. Gente, todas as abordagens, todas as leituras teóricas, se são abordagens teóricas, é porque funcionam, tá? Não é nada, não é uma pseudociência, não tem isso. Só que cada um vai ter ali o seu manejo. Quantos e quantos profissionais, a gente recebe pacientes aqui que acabam passando com outro psicólogo, que na primeira consulta ou descredibiliza tudo que o paciente está trazendo, porque já aconteceu comigo de paciente falar isso para mim. Nossa, a pessoa só falou assim, isso aí é muita ansiedade, seu caso é remédio, vai no psiquiatra. Na primeira sessão, isso aconteceu várias vezes. Na semana passada, uma paciente me relatou isso. Olha, é ansiedade, o seu caso é remédio, vai no psiquiatra. E não, nem assim, de dar continuidade na escuta daquele paciente. Então, olha o quanto esse profissional está tão perdido que ele não sabe qual a abordagem teórica dele, que ele não sabe o que faz com isso. E isso a gente vai olhar, né, como uma falta de aprofundamento. Toda vez que eu fico no raso, né, acaba trazendo muitos problemas. E quando a gente não se aprofunda numa teoria, é onde a gente acaba se perdendo, né? Se perde na técnica. A gente se torna um profissional raso, que faz com que muitos acreditem que a psicologia é uma conversa onde não há um vínculo mais profissional, né? Um vínculo de terapêutico no sentido de tratamento, né? E aí é onde a gente escuta tantas pessoas falando: eu não faço terapia, eu faço viagem. A minha terapia é na academia, na cabeleireira, né? Em tantos outros lugares. E eu falo que um dos grandes culpados disso somos nós, psicólogos, que acabamos não cientificando, que a gente acaba deixando tudo muito solto dentro do processo terapêutico. E aí a pessoa acaba não conseguindo olhar como um profissionalismo, né? E aí a gente vai falar agora um pouquinho mais sobre cada abordagem, pelo menos um exemplificar dentro daquilo que eu consegui de pesquisas e trazer para vocês, olhar para o processo terapêutico como algo de tratamento, onde tem um profissional que ele está sabendo do que está me falando, né? Ele não está perdido. E isso acaba sendo algo muito ruim dentro do processo terapêutico, né? Porque acaba perdendo até a credibilidade. Então, misturar teoria acaba se tornando incoerente dentro do processo terapêutico, né? Isso acaba ficando até muito claro, essa tratativa. Mas aí, caminhando para a gente falar um pouquinho sobre cada abordagem, né? Quais seriam cada uma das abordagens, ou pelo menos as principais. Não tinha como eu não começar pela psicanálise, né? Pelo amor de Deus, alguma coisa aqui eu tenho que puxar para o meu lado, né? Mas a gente vai tentar ser bem sucinto, até porque aqui a proposta não é a gente vender peixe nenhum, muito menos se aprofundar sobre essas abordagens, né? A gente veio aqui para dar uma pincelada e tentar mostrar um pouquinho melhor sobre tudo isso. Mas, por exemplo, qual que é a base da psicanálise, né? Não tem como falar de psicanálise sem falar de inconsciente. Então, toda a tratativa do processo terapêutico envolve o inconsciente, né? Então, o conflito psíquico, a transferência, a repetição. Então, quando o paciente está na minha frente, um dos pontos que eu vou olhar é onde que ele repete esse tipo de situação? Com quem ele está repetindo, né? Dentro ali do histórico de vida, quais foram as vezes que isso acabou acontecendo?
né? Então, dentro de uma escuta flutuante, né, que é da psicanálise, a gente vai prestar atenção no que não é dito e a gente vai olhar para tudo isso atravessado pela maneira onde o paciente nos coloca, onde o paciente nos coloca. Então, dentro da transferência, em que lugar que eu estou ali estruturada, né? É no lugar de mãe, é no lugar de professora, é no lugar de filha, né? O próprio paciente vai te dar indícios de como isso está acontecendo. Então, é essa maneira com qual eu vou trabalhar com o paciente, né? Depois a gente vem para a TCC. Como que é a TCC? Qual que é a base do TCC? Primeiro são os pensamentos automáticos, né? Aquela crença central, onde o paciente, através daquilo que já é apreendido, vamos dizer assim, ele acaba se atualizando dentro das suas relações. Eu sei, gente, desculpa se aparecer aí um TCC, né, um estudioso de TCC ou de qualquer outra, porque às vezes na hora de estudar você fica tentando pegar um termo psicanalítico para tentar explicar uma outra teoria, tá? Então, por isso que aqui não coube a mim, não cabe a mim ficar explicando e se aprofundando nessa teoria, que não é uma aula de psicologia básica, né? Mas é só para vocês tentarem entender um pouquinho a diferença entre eles. Então, na prática, o TCC ele vai olhar uma intervenção estruturada, né? Até mesmo uma psicoeducação com técnicas específicas, por isso até essas atividades, essas rotinas, né? Que o paciente vai realizando como lição de casa, por exemplo, para trazer ali uma reestruturação cognitiva. Então, por isso que dentro da CCC a gente vai ver fuga, esquiva, extinção de um comportamento, porque dentro da TCC, tais comportamentos acontecem por consequência de outras coisas. Então, se eu vou e retiro aquelas coisas que me fazem ter tais comportamentos, eu vou ter ali uma resposta, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar numa pergunta central, um exemplo, né? Quais são os pensamentos que estão mantendo essa ansiedade? Então, que tipo de coisas mantém essa ansiedade? Então, vamos retirar isso e a partir dali a gente pode achar uma resposta de mudança de comportamento, né? Se eu estiver muito acelerada, a Vanessa vai aí me falando e vai me posicionando. Ô, Aí a Ana, gente. só fazendo um parênteses que a gente esqueceu de falar, o pessoal que está acompanhando no chat aqui, acompanhando ao vivo, vai ficar salvo também no YouTube, mas pode colocar perguntas, comentários aqui no nosso chat, tá? Por favor, podem interagir aí com a gente, quem estiver acompanhando. Isso mesmo. Os comentários é que também vai nos ajudando para a gente direcionar dentro das perguntas que vão aparecendo, né? Sim. Mas aí, por exemplo, o humanismo, né, que é a abordagem centrada na pessoa. A referência que a gente tem é o Carl Rogers, né, que foi ali o fundador e que trabalhou a questão do humanismo. Ele tem uma tendência muito mais atualizante, né? E ele trabalha sempre com a empatia e com a congruência. E aí, quando a gente vai falar sobre isso, né, a gente vai falar. Tem pessoas que até acabam de forma errônea falar humanismo é porque é o mais humano, é das abordagens mais humanas, mas não tem a ver com essa questão, né? Era não, né? É uma abordagem que ela faz uma ênfase na experiência subjetiva do sujeito. Então, a partir do momento que o sujeito tem tais comportamentos, né, tem falas, né? E ele traz isso para a terapia, não vai se olhar só aquilo que está acontecendo no aqui e agora, né? No sentido de isso aconteceu agora e vamos deixar tudo para lá. Não, a gente olha subjetivamente o porquê daquela situação, do porquê daquele paciente trazendo aquilo. Então, ele faz uma relação terapêutica que ele chama assim de núcleo de mudança, que é a partir daqueles comportamentos, a partir daquilo que foi nos apresentado, se trabalha dentro de uma questão subjetiva e a partir das respostas a gente vai chegar em algo que é o nosso foco, que seria a melhora do paciente. E aí, se pensar naquela mesma perguntinha
que eu respondi do TCC, a gente pode falar assim, como essa pessoa está experienciando sua ansiedade. Então, na outra, a gente foi e fez a seguinte pergunta: quais pensamentos que fazem ela chegar a ter essa ansiedade? Na humanismo, a gente vai falar o que ela está experienciando. Então, quais são as experiências que estão sendo tragas para ela, e aí ela está causando, né? Está tendo tais comportamentos. E aí a gente vem agora para a sistêmica, né? Quem faz atendimento familiar de casais acabam tendo uma tendência muito grande, né, para a terapia sistêmica, até porque ela tem muitas contribuições dentro dessas terapias, né? Tanto relacionada à família quanto a casais. É claro que quando a gente pensa, né, sistêmica, a gente vai pensar em padrões relacionais, né? Sistema, padrões. E aí, quando a gente pensa nessa questão dos padrões relacionais, é onde a gente vai ver o porquê da terapia de casal e de família acabarem se utilizando muito de alguns termos e pontos da terapia sistêmica. Porque a partir como esse casal, essas famílias se relacionam, a gente vai olhar o porquê dos problemas, né? Então, a comunicação, o lugar onde esse paciente é colocado, né? Tanto que na sistêmica que a gente tem algo que eu acabo vendo muito também, não que eu vejo na psicanálise, mas que a gente observa dentro do processo terapêutico, né? Principalmente quem atende criança, que ela se torna um paciente identificado, né? Então, toda a família, o padrão relacional dessa família é doente, né? Passa por problemas, mas existe aquele que é nomeado como problema. Exato. E aí é esse que foi nomeado como problema que chega até nós. E aí, quando você vai atender, aí você olha e fala assim, peraí, né? Será que é esse mesmo o problema? É ele o problema? Ou a gente tem outras coisas acontecendo que são os causadores de problema, né? E é onde justamente a gente entende aquela questão, né, que se 90%, né, o pessoal está fazendo uns comentários assim, 90% das crianças, se os pais fossem tratados, 90% dos transtornos não existiriam. E aí, André, fazendo um comentário sobre isso que você falou da abordagem sistêmica, para explicar para o pessoal a diferença, né, você citou da terapia familiar, terapia de casal, a diferença, né, da terapia individual. Se você está atendendo em uma família, às vezes 4, 5 pessoas, né, um casal, 2, enfim, tem uma dinâmica diferente. E o que a gente vai olhar tanto na terapia familiar quanto a terapia de casal? A relação vincular, os vínculos deles. Então, por exemplo, que numa terapia individual, você vai se aprofundar pensando na psicanálise, o inconsciente daquela pessoa, coisas que ela experienciou no passado, ou dentro de uma abordagem TCC, o que tem reforçado, até comportamental, né? O que tem reforçado esse comportamento de você sempre agir assim, de você fazer de novo, né? Que aí vai falar da questão dos reforçadores. Numa terapia individual, há esse aprofundamento. Numa terapia familiar ou de casal, você olha para o vínculo. Por isso que é super importante, né? Quando você está atendendo ali, é legal você indicar, faça a sua terapia individual, isso aqui é da família, isso aqui é do casal, mas isso aqui é individual. Tem que haver essa separação, até para você, não, como terapeuta, não colocar todo um trabalho a perder por estar fazendo o manejo errado. Tanto que um dos pontos, né, do nosso curso, né, que nós vamos ter de terapia de casais, que a gente acaba trabalhando, é aquilo que cada um trouxe da sua história, né, das suas questões individuais para dentro do casamento. Então, quando a gente fala de terapia de casais, a gente está falando da problemática individual, mas que se estabeleceu dentro de um casamento, né? E aí é onde a gente trabalha o casal. Né? A gente não tem como trabalhar individualmente dentro dessas duas terapias, né? Tanto casal quanto familiar, a gente não tem como trabalhar o indivíduo, que nem uma demanda que chegou para mim hoje, né? Inclusive, de uma pessoa que ela tem diagnóstico de borderline,
só que é uma paciente muito comprometida, né, com vários problemas, faz tratamento com psiquiatra, com psicólogo, ela tem todo o acompanhamento, só que está tendo muitas crises familiares, muitos problemas dentro da família, principalmente após esse diagnóstico. E eles estão procurando terapia familiar para poder entender melhor a questão borderline, só que eles querem que ela esteja junto para que todos possam conversar e falar sobre essa questão e o quanto que tudo isso prejudica a família. Então, quando a gente pensa nessas duas terapias, a gente não pensa no indivíduo, mas aquilo que a família ou o casamento, né, a relação, vamos dizer assim, conjugal ali, está causando, está trazendo para eles. Então, a gente trabalha o casal e a família. Isso, aqui voltando até nesse ponto que a gente vai falando de abordagem, não tem como eu falar, então eu vou fazer atendimento de família, então só pode ser sistêmica. Já que a sistêmica é que trabalha isso, então eu só posso falar sistêmica. Não. Cada uma das abordagens vai ter uma maneira como você fazer essas terapias. Né? E aí, pensando também na questão da ansiedade relacionado à sistêmica, uma das perguntas que poderia fazer assim, qual a função que essa ansiedade ocupa no sistema familiar? Então, dentro desse sistema, né, desses padrões relacionais, aonde que a pessoa acaba estimulando a ansiedade. Então, eu tentei trazer aqui um pouquinho dessas 4, né, principais abordagens, só para vocês perceberem. Mas para quem está aqui tentando aprender, buscar pela uma abordagem, ela tem que se aprofundar muito mais em cada uma delas, até para perceber qual delas faz sentido, né? Um dos pontos, por exemplo, vamos colocar a Andrea. Por que eu não escolhi a TCC, análise de comportamento, qualquer outra? Porque, para mim, principalmente, aí eu estou dando um exemplo muito pessoal, o inconsciente, ele é totalmente verdadeiro, né? Existe o inconsciente e ele rege as nossas vidas. E aí, se eu pego essa fixação, não, fixação eu acho que eu estou exagerando, mas assim, esse ponto de quanto eu acredito no inconsciente, eu estaria indo na contramão, por exemplo, da análise do comportamento, onde o inconsciente não existe, não é trabalhado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque ao escolher a sua abordagem, ela tem que fazer sentido para aquilo que você pensa sobre a vida. Né? Se você não acredita que as relações, os padrões de relações ali interpessoais vai envolver dentro do processo de cada um individualmente, eu não posso ir para a sistêmica, porque acaba perdendo o sentido. Só que eu só vou conseguir fazer isso a partir do momento que eu me aprofundo e escuto cada uma delas. Às vezes a gente percebe que o que acontece é que as pessoas acabam indo muito dentro, meu professor, eu gosto desse professor, ele que dá essa abordagem, então eu acabei escolhendo por conta disso. Não que não seja válido, né? Você pode sim, acaba se tornando uma identificação. Porém, você precisa ir muito além disso para a escolha da sua abordagem, né? Principalmente dentro da sua própria terapia pessoal. Não tem como a gente desvincular disso. Não tem como separar. Até porque um bom terapeuta se faz na própria análise, né? Na própria terapia. Exatamente. Fazendo um comentário sobre isso, quero trazer o meu exemplo também, né? Que a Andrea conhece bem. Quando eu estava na graduação, para quem não sabe, acho que a maioria sabe, eu e a Andrea estudamos juntas, né, na faculdade. Lá em 2010 a gente começou, nos formamos em 2014 e desde 2015 estamos na psicologia aí, na nossa trajetória. E quando eu estava na graduação, eu gostava muito de TCC, comportamental, TCC, fiz cursos de extensão na época, gostava, fui monitora do laboratório que agora a faculdade de psicologia não tem mais, acredito eu, o laboratório lá dos ratinhos, mas na nossa época tinha, a gente condicionava os ratinhos a pressionar a barra para pedir água, então, e eu ajudava, auxiliava a professora nisso. Então eu gostava bastante, porque lá, Vanessa, de 2000
lá atrás. Não vamos falar de datas. Só que eu gostava porque aquilo fazia muito sentido para mim, né? Eu gostava, lógico, da didática da professora, que era bem explicativa, e aquilo fazia muito sentido. Mas eu também tinha contato com a psicanálise. Porém, para mim, eu tinha uma certa dificuldade em compreender e me aprofundar na psicanálise. Eu gostava? Gostava. Porém, no meu entendimento, na minha cabecinha, fazia mais sentido o comportamental. E aí fui, enfim, iniciei a supervisão, porque no meio da faculdade eu passei para a turma da noite, o André continuou de manhã, então nossos caminhos ficaram em horários diferentes. E aí eu fui para a parte de escolher a supervisão, para começar os atendimentos com os pacientes na faculdade. E eu escolhi, obviamente, como eu tinha mais facilidade de entender os conceitos da TCC, fui para atender paciente nessa linha. Quando eu fui atender minha primeira paciente, que até hoje eu lembro, uma senhora um pouco mais assim de idade, que ela veio trazendo todo aquele conteúdo, estava ansiosíssima pelo atendimento, ela já estava na fila esperando o atendimento gratuito da faculdade, toda aquela questão que quem estudante, quem já fez faculdade de psicologia sabe como funciona, que ela sentou ali na minha frente, eu ansiosa também pelo atendimento, só saía psicanálise, porque ela falou muito de infância, uma infância muito dolorosa, questões ali muito inconsciente mesmo dela. Só que eu ficava ali, né, como um bom estagiário, ouvi, né, fazendo ali, tentando assimilar tudo aquilo para depois levar para a supervisão. E quando eu fui para a supervisão, assim, até as coisas que eu falava, porque da infância, não sei o que, a professora, Vanessa, peraí, você está falando de coisas, assim, muito do nível do inconsciente, tá? Eu acho que a supervisão não está... Não, professora, mas é porque ela já foi falar lá da infância, numa primeira sessão, né? E ela nunca tinha feito terapia. Então, foi uma demanda que eu recebi, que eu, Vanessa, só conseguia ver psicanálise, sem ter me aprofundado muito. E aí, a partir dali, eu troquei de supervisão, então fui para outra turma, com a professora supervisora em psicanálise, e aí que eu comecei a estudar mais, a me aprofundar mais, a buscar, porque fica, às vezes, tendo esse estigma de que psicanálise é muito difícil, psicanálise é muito complexo, não tem um método, e não é, gente, bem assim, tá? Psicanálise dá para estudar sim, dá para você se aprofundar, dá para você ter um bom conhecimento, só que você tem que buscar, e é totalmente o que a André falou, tem que fazer sentido para mim a leitura daquele atendimento que eu estava fazendo e ali falar, não, eu vou por esse lado. Porque se eu ficasse, então hoje eu vou usar um TCC, gente, não ia dar certo. Ia pôr todo o meu atendimento a perder. Então, por isso que é interessante isso que a André falou, aquilo tem que fazer sentido para você, com o que você acredita, com o que você pensa, que faça sentido na sua vida também e na sua própria análise pessoal. Exatamente, até porque, nem por exemplo, na teoria lacaniana, como que eu vou fazer um corte lacaniano se eu não passei por esse corte lacaniano que vai me mostrar o sentido dele, né? Porque não é só eu chegar, olhar para o paciente e falar assim, ó, vai embora que o seu tempo acabou. Tem um porquê. O paciente, ele precisa minimamente entender o que foi aquele corte. Ele não precisa entender teoricamente, mas as consequências daquele corte, ele precisa ser totalmente necessário dentro ali do processo. Então, se eu nunca passei por um corte lacaniano, eu não consigo fazer esse corte de forma adequada. A mesma coisa a gente vai pensar nas outras teorias. Então, que nem, por exemplo, a Gestalt, onde vai colocar a pessoa sentada um ali na frente do outro para fazer todo um trabalho, ou sociodrama mesmo, que vai encenar alguma coisa ali. Se eu não passei num processo terapêutico, como que eu vou mostrar isso para o meu paciente? Então, eu vou ter muitas dificuldades. Então, além de você se aprofundar teoricamente, você precisa necessariamente passar por esse processo para ver um entendimento sobre a teoria. E aí, ao final, né, se a gente pode pensar assim, nesse aprofundamento que a gente vai fazendo, o que a teoria vai me influenciar? Né? Onde a teoria me influencia? Que você escuta, porque dependendo da teoria, da abordagem, você vai ouvir coisas diferentes, você vai se atentar a coisas diferentes dentro da escuta desse paciente. O que você vai considerar como relevante?
né? Se eu sou da TCC, vim falar sobre coisas da infância, nem vai ter o mesmo sentido como, por exemplo, numa psicanálise onde falar da infância é tão necessário, né? Você vai te influenciar como interpretar a causa, né, sobre aquele tipo de comportamento. O tipo de intervenção também é totalmente influenciado pela abordagem. O tempo de tratamento, né? Muitas vezes o que a gente vai ouvir é que existe um foco, algumas abordagens. A partir do momento que você está naquele foco, você não vai trazer outras coisas ali, né? E já em outras abordagens, essa falta de foco ela é necessária, né? Se a gente for pensar na psicanálise com associação livre, eu não vou querer uma continuação da sessão passada. Eu vou deixar com que ele fale livremente, né? Já vai ter abordagens que vai falar assim, não, eu falei, né? Mandei não, mas eu falei, pedi para que você fizesse tal coisa em casa. Você trouxe? Está aqui? Você fez? E trabalha-se a partir daquilo que a pessoa fez. Então, cada uma das abordagens vai ter uma maneira, um tempo diferente, como também a postura do terapeuta, né? Existem abordagens onde o terapeuta é um pouco mais reservado, fala menos, é mais imparcial, já outros ele é mais participativo, né? Ele acaba trazendo muito desse comportamento. Então, cada uma das abordagens vai ter uma maneira diferente. E aí tem uma frase que eu até aprendi enquanto estava estudando para dar essa aula aberta aqui, que fala assim: a técnica é visível, a teoria deve ser invisível. Então, a partir do momento que você estudou a teoria, a maneira como você vai trabalhar, você estuda a teoria, a maneira como ele diz como você trabalha vai ser visível para cada um. Então, o paciente ele vai ver como você trabalha, ele vai ver como você escuta, ele vai ver o que você coloca como relevante, como que você interpreta essa causa, como vai ser a intervenção. Porém, a teoria com qual você estuda, ela tem que ser invisível, porque ela vai conduzir o processo terapêutico. Não é ela que vai aparecer. O Freud não vai descer aqui e começar a fazer a sessão de terapia. Não. Toda a teoria que eu aprendi, ela vai aparecer na técnica que eu uso para atender o meu paciente. Então, é necessário com que você se aprofunde em algumas teorias, né, algumas abordagens, você se aprofunde, sai daquela coisa do o inconsciente é da psicanálise, o comportamento é da análise, o fenômeno é da fenomenologia, a subjetividade é do humanismo. Vamos parar com isso, vamos se aprofundar um pouquinho mais o que fala cada uma, para que eu tenha uma escolha verdadeira, eficaz e que vai me trazer êxito, tá? Tomando cuidado da gente não escolher as abordagens por puro interesse. Então, por exemplo, eu estou num grupo, ou eu vou atender numa clínica onde a dona da clínica é TCC. Aí eu passo a ser TCC por conta dela ser, e aí eu tenho uma melhor convivência, né, um tratamento com ela e vou conseguir mais pacientes. Então, tomem cuidado, porque essa escolha ela precisa ser muito fiel a nós mesmos. Ô, Andréia, e aí me veio um pensamento aqui agora que eu acho que cabe da gente até falar um pouquinho para o pessoal sobre isso. Não sei se vocês viram, mas recentemente, acho que eu vi, foi o mês passado, que eu vi que na França, eu não sei se foi uma portaria, o que foi, na verdade não foi portaria, que a França, ela desaconselha tratamento de autismo pela via da psicanálise. Eu li essa notícia e foi uma psicóloga, até dona de clínica, que eu vi que postou e tal, trabalham com aba e tal, um trabalho interessante, muito legal, mas ela colocava num tom de, finalmente isso aconteceu, né? Então, assim, a gente fica diretamente ofendido, né, dessa forma, porque, assim, claro que se pode trabalhar no autismo com a psicanálise. E aí, fazendo um link dentro disso que você está falando, o profissional que entra hoje para começar a atender, começar a sua trajetória, vai olhar para uma matéria dessa e vai falar, nem vou para psicanálise, porque se eu for para psicanálise,
eu tô com um público restrito e tal. Gente, a gente precisa desmistificar isso. Infelizmente, houve uma disseminação aí do trabalho dentro da psicanálise que não condiz com a realidade, gente. Né? A gente pode sim. Sábado a gente teve avaliação psicológica aqui na clínica, foi um curso muito legal, uma turma muito bacana. E a gente falou um pouco sobre isso. O psicanalista faz avaliação psicológica, elabora laudos, elabora relatório, faz toda a parte de documentos psicológicos, né? Tudo embasado, nós utilizamos testes psicológicos, precisa mudar essa ideia de que o psicanalista... Tudo bem, tem aqueles que não querem trabalhar com isso, mas a partir do momento que eu estou com um paciente que vai me pedir um laudo, vai me pedir um relatório, eu tenho que estar embasada, né? Eu tenho que ter ali as ferramentas. Então, é muito importante isso. Não olhe para o que o mercado, às vezes, diz sem saber, sem conhecimento profundo, né? De falar assim, não, psicanálise não serve para autismo. Isso é uma grande bobagem. Não entrem nessa, porque, assim, a gente tem que defender o nosso trabalho, saber que a gente faz com responsabilidade e com embasamento. Tá? Tem uma onda aí de chamar psicanálise de pseudociência que assim, é um absurdo. E a gente tem que tomar cuidado, porque existe essas caixinhas que vão colocando, né? Como alguns tipos de patologias, alguns tipos de diagnóstico, psicodiagnóstico, que não são dados para tipos de abordagem. Então, vamos tomar cuidado com isso, porque, por exemplo, mesmo tem uma grande vertente aí da psicanálise que estuda o autismo. Levanta até a hipótese do autismo ser uma quarta estrutura. E é um estudo que está sendo feito há muito tempo. Né? A minha especialização em autismo é feita pela viés da psicanálise. E a gente estudava o autismo em todas as suas vertentes, né? É claro que quando a gente vai pensar no processo ABA, não tem como alguém ter um processo ABA e ser um psicanalista, né? São coisas que não se conversam, né? Não andam nem na mesma assim vertente, são pontos muito diferentes. Porém, cada um deles tem algo a acrescentar dentro do autismo. A partir do momento que você se especializa, estuda dentro da sua abordagem para aquele tipo de patologia, né? Para aquele tipo de transtorno. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a Vanessa falou do autismo, mas a gente tem muitos outros. Né? Que nem, por exemplo, Freud, ele falava sobre a adicção não ter um tratamento. Freud falou sobre isso. Né? Já existiram psicanalistas, principalmente contemporâneos, que vão trazer uma maneira de se trabalhar a psicanálise dentro da adicção, né? Com pessoas que tenham problemas de alcoolismo, de vícios, né? No geral, quando a gente fala de adicção, a gente vai falar de mais de um vício de alcoolismo ou drogas. Então, a gente precisa tomar cuidado. O Freud falou que não se tinha esse tratamento, mas depois do Freud, muitas outras coisas foram acontecendo. Quantas pessoas estudaram de lá para cá, gente? Tá? E a Exatamente. Que nem, por exemplo, quando a pessoa vai falar sobre uma psicossomática, por exemplo, ou até mesmo, vamos colocar aqui um sintoma de conversão, né? Onde um sintoma neurótico, a pessoa tem desmaios, ela sofre desmaios ou ela parou, vou falar aqui até melhor de uma paciente, perdeu a visão, foi até o hospital, fez todos os tipos de exame, não descobre, porque não tem nada físico que prove. Então, vai para a psicanálise, porque aí você vai entender o que o inconsciente fez com que você... Entendeu? Não existe isso, e a gente precisa tomar muito cuidado, né, em relação a isso. Existe uma psicanalista, né, não vou lembrar agora muito bem o nome dela, mas tem um sobrenome que é meio conhecido, que é Maluf, e a Kuffer, se não me engano, é Ana Paula Kuffer ou Juliana, agora não vou lembrar, mas que as duas fazem um trabalho fundamental dentro da psicanálise em instituições, principalmente em escola, e tem gente que fala que em instituição não tem psicanálise, né? Elas vão falar sobre os pensamentos cristalizados de uma instituição, que é lindíssimo o trabalho que elas fazem com isso,
né? Então, tem como você ser uma psicóloga escolar e usar a psicanálise. Tem como você ir trabalhar, por exemplo, num hospital e ter um manejo humanista, né? Então, aprofunde-se sobre o assunto. Entenda sobre o assunto, para depois você vir com a questão se pode ou não pode. Né? E aí, o que eu preciso para escolher a abordagem? O que é preciso? Primeiro, a formação. Você tem que se aprofundar. É fundamental você se aprofundar em cada uma delas. Eu não estou dizendo para se fazer uma especialização em cada uma delas. Nem um curso, né? Precisa, né? Se você tem tempo, né, e dinheiro para fazer um curso de cada abordagem para escolher, né? Mas tomem cuidado, porque a cada momento que você for fazer um curso, você vai querer aplicar aquilo que você aprendeu. Então, na faculdade, é o momento onde a gente tem para abrir. Eu conheço tudo, eu absorvo tudo, eu vou entender tudo. A partir do momento que a gente se forma, até como um caminho mais saudável, é você começar a direcionar os seus estudos. Então, por exemplo, dentro daquilo que eu conheci, daquilo que eu estudei, daquilo que eu vi, qual delas faz mais sentido para mim? Aí você vai afinalando, porque a identidade clínica ela vai nascer da mistura de todas, mas da escolha de uma. Exato. Né? Por que que nem, por exemplo, no meu caso, por que eu escolhi a psicanálise? Eu sempre fui uma pessoa que buscou por bibliotecas e livrarias. Então, por exemplo, a Andrea estava lá cheia de pensamentos na cabeça, eu ia para uma biblioteca ou ia para uma livraria. Existia uma livraria que tinha no shopping de Santo André, no Shopping Plaza, onde você podia sentar, pegar um livro e tomar um café, né, e fazer alguma coisa. E aí, quando eu tinha 16, né, anos, 15, 16 anos, eu ia muito nessa livraria para passar ali um tempo, né, olhando livros, vendo livros, sempre gostei muito disso. E aí tinha um lugar onde eles deixavam bem, parecendo ali um quadro valioso, que era a coleção completa do Freud. Gente, era tão antiga que era aquela página, aquele livro mais preto, só que meio amarelado, as páginas amareladas. E ali eu achava aquilo muito bonito, quase não se podia mexer, mas eles deixavam eu pegar e ficar folheando. E ali foi onde eu comecei a ler Freud. Então, eu li aos 14 anos O Mundo de Sofia, onde eu me interessei por filosofia. E aí, dentro dessa livraria, era uma livraria, gente. A gente acabou pegando, eu acabei, né, vendo Freud, porque a vendedora foi me falando: se você gosta de filosofia, você vai gostar de psicanálise, né? E aí ela foi falando, não sabia nem o que era, e ali eu comecei a me aprofundar e estudar. Então, o meu caminho pela psicanálise foi antes de qualquer outra coisa, tanto que antes de psicologia eu fiz pedagogia, e ali eu estava nessa questão da pedagogia, mas sempre meu sonho era a psicologia. E aí, dentro da pedagogia, estudava filosofia, via a questão também ali da psicanálise, e fui crescendo. Quando eu entrei dentro da faculdade da psicologia, eu já não conseguia pensar em outra coisa fora a psicanálise, né? Tanto que eu já entrei num grupo de estudo, de supervisão, de análises clínicas, tudo direcionado à psicanálise. Eu lembro que o pessoal que era responsável desse grupo chegou e disse que pelo semestre eu não poderia estar naquele grupo, mas aí o professor chegou e falou: não, ela é comprometida, ela já estuda psicanálise, ela pode. E ali eu já entrei, aí comecei a fazer muitos outros cursos, todos direcionados à psicanálise. Então, eu já fui muito tendenciosa desde antes, mas cada um de nós temos a nossa história com a nossa abordagem, né? Porque aquilo vai fazer parte de você. Então, a maneira como você enxerga é totalmente passível, né, dessa escolha. E aí, as integrações entre elas, eu acho muito complicado, porque não tem como você ficar virando chavinhas na sua cabeça, né? Você acaba olhando por uma vertente, por uma linha de pensamento. E fora que você estudar todas as abordagens,
vai te ocupar um espaço e um tempo que eu não sei se todo mundo aqui tem isso. Então, cada um de nós vamos escolher uma abordagem e aí, a partir disso, vamos começar a ter um investimento dentro dessa prática. Que aí foi o que eu fui fazendo desde da faculdade e fui somente me aprofundando e chegando aonde eu cheguei hoje, cada vez mais dentro da psicanálise. E até, André, que seja um crescimento, aquele crescimento vertical para o profissional, para o estudante. E assim, gente, pode parecer que é besteira, mas nós já vimos muitos profissionais que tá fazendo uma supervisão em psicanálise, aí do nada fala assim, vou começar uma pós em TCC, mas aí vou fazer um curso em alguma coisa de psicanálise. Tipo assim, fica tudo bem, você vai aprender, você está participando, beleza, você vai aprender. Só que aí você fica aquela coisa horizontal. Aprendi aqui, aí aqui. Você não está naquela linha de pensamento assim, vertical. Não, eu vou fazer uma especialização, sei lá, em TCC, eu vou participar de um grupo de supervisão em TCC, porque eu vou levar meus casos clínicos para a supervisora me auxiliar dentro da teoria, e ela vai me indicar, vai me mostrar intervenções. Inclusive, até sábado agora a gente teve o segundo encontro do grupo de supervisão em TCC, que está muito legal, as meninas trabalhando lá. As meninas não, eles, porque tem meninos também nesse grupo. Então, fazendo aí a supervisão, ali tem muita troca de material, é a Milene que está conduzindo esse grupo, psicóloga, neuropsicóloga aqui da clínica, a Milene Félix, ela está conduzindo esse grupo, e ali eles trazem os casos clínicos, ela faz ali as perguntas, vai fazendo um manejo de intervenção dentro da abordagem cognitivo-comportamental, depois ela traz muitos materiais, coloca lá no grupo de WhatsApp, pessoal, leitura, pessoal, PDF e tal, vai trabalhar tal questão do paciente. Então, gente, é muito rico. O de psicanálise também funciona dessa forma, porém, as leituras diferentes, mas é muito rico, porque aí você está crescendo de uma forma que faz sentido. Então, eu estou fazendo uma especialização em TCC, que está conversando com o que eu estou ouvindo na supervisão, com a leitura que eu estou fazendo do meu paciente no consultório. Então, assim, percebe? Faz sentido as coisas para você. Aí você vai fazer uma especialização em uma coisa, grupo de supervisão de outra, você fica perdido. Outra coisa muito importante, começa a ficar frustrado com a profissão, porque acha que está dando errado, porque seus pacientes não estão ficando, estão parando a terapia, mas é porque você não está passando segurança para o seu paciente. Você precisa. Claro que vão ter aqueles pacientes que vão parar do nada, normal, gente. Quem atende sabe como que é, porque é uma via de mão dupla, não é só o seu atendimento. Então, a pessoa não está preparada ali naquele momento, ela vai parar. Mas se todos os seus pacientes começam a fazer isso, você precisa se questionar. E é aí que está, onde você tem que olhar para a linha que você está seguindo, seja ela qual for, porém, que você tem a responsabilidade e ética de fazer da melhor forma. A André comentou da questão do atendimentos a casais. Aqui em abril, na clínica, dia 11 de abril, vamos ter um curso de 6 horas do atendimento, né? Fundamentos e intervenções, fundamentos teóricos e intervenções no atendimento a casais. Por que eu tô falando isso para vocês? A demanda, gente, para atendimento de casal e família mas temos poucos profissionais que pegam essa demanda. É uma questão também. Quando, né, você que é estudante, você que está começando na psicologia, analise essas coisas para você falar, quero atender essa demanda aqui. Gente, tem às vezes casal que está procurando terapia e não tem profissional para atender. Porque ou o profissional ou não se interessa, ou não vou atender casal, ou não se especializa, ou começa a atender e não sabe o que está fazendo. Não façam isso, gente. Pegue a demanda, mas se especialize, procure. Hoje tem tanta coisa que você pode fazer para se especializar. Então, assim, façam uma sugestão que eu dou para vocês. Façam uma pesquisa como está o mercado. Olha uma coisa que está em crescimento e não tem muita gente olhando para isso, Andréia. NR1. NR1 vai ser obrigatório a partir de 25 de maio agora. Era do ano passado, mas aí prorrogaram por mais um ano. A procura é enorme. A gente teve um boom de procura no início do ano passado, né, André, aqui na clínica, de empresas atrás desse serviço, do psicólogo que faz avaliação psicossocial. Aí tiraram a obrigatoriedade, todo mundo sumiu.
Só que agora, gente, final de março, abril, bombando esse assunto de novo, vai ter muita empresa, porque toda empresa tem que se adequar à saúde mental do colaborador. E o psicólogo, às vezes, fica marcando bobeira ali de poder aproveitar que existe essa demanda, se especializar e pegar essa demanda. Uma coisa que eu tenho falado para o pessoal, para os psicólogos, quando a gente conversa aqui, é que você tem que parar e pensar. Se depois da pandemia, né, do Covid-19, triplicou a procura por terapia, porque essa é a verdade, gente. Depois da pandemia, isolamento, traços, sintomas depressivos, a procura aumentou, porque todo mundo sentiu na pele o que é o isolamento, o que é ter ansiedade. Tinha gente que já tinha, mas não admitia. Então, assim, muita gente procurou. E aí você vê um psicólogo que fala assim, eu não tenho paciente. Nossa, eu não sei, não fico. Meus pacientes vêm, para. Gente, a conta não fecha. Se tem uma demanda gigantesca de pacientes, se as empresas agora precisam se adequar para os seus funcionários não adoecerem psiquicamente, o que acarreta num afastamento, obviamente. Gente, se tem toda essa procura, por que vocês não têm paciente? Não faz sentido, a conta não fecha. Então, hoje o que a gente olha é profissionais que não se preparam para essas demandas. Tanto que tem uma questão que é assim, quando você não escolhe, você é escolhido. Então, se você não escolhe sua abordagem, a prática vai escolher você, e pode escolher da pior forma possível. Você pode ter muitas dificuldades com essa escolha. Então, eu fui trabalhar numa clínica onde era TCC, então acabei virando TCC ou ABA, ou seja, ele qual for. Então, tomem cuidado se a abordagem não te escolher. Procure, invista, né, dentro daquilo que for suas possibilidades, mas grupos de estudo, grupos de supervisão, uma formação mais aprofundada, né? Todos os pontos e fatores que são necessários para a gente se formar e se criar um profissional capacitado dentro de qualquer que seja a abordagem. E aí existem grupos de estudo, supervisão, formação em qualquer uma dessas abordagens, né? Em qualquer um desses modelos. E aí, se você quer sair da superficialidade, é onde você deve construir uma prática sólida, sempre fundamentada, sempre dentro de uma ética, sempre buscando por algo que vai te acrescentar e não que pode te derrubar e te prejudicar, né? Então, tomem cuidado, se aprofunde. Às vezes a pessoa, eu sei, gente, já estive ali no começo de carreira, é muito difícil a escolha, o investimento, e paga terapia pessoal, e paga supervisão, e ainda estudo, curso. Só que aí é onde você vai ser o profissional diferente. É onde você vai poder mostrar para que você veio. E aí é só como consequência, daqui a pouco você tá uma pessoa muito mais capacitada, onde você tem autoridade, onde você vai ter segurança para atender e caminhar e ter muito mais o que mostrar, né? O que apresentar. E aí, até para finalizar, né, que passou rápido, a gente já está 1h05 aí, né? A nossa proposta é que não chegue a 1 hora, mas eu trouxe um estudo de caso, né, dando uma pequena pincelada entre psicanálise e TCC, por exemplo, né? Então, vamos supor que chegasse uma paciente até nós, né, um caso imaginário, um caso simples, de uma paciente de 28 anos com ansiedade social, né, com medo de julgamento, com problemas dentro do trabalho, porque ela evita situações onde ela possa aparecer, onde ela sofre com autocrítica muito grande, e ela te procura. Se você é da psicanálise, você vai olhar, você vai direcionar primeiro ao sintoma. Qual que é o sintoma? Qual que é o cerne dessa situação que está causando tudo isso? Quais são os conflitos inconscientes que a gente pode observar? Ela já repetiu esse comportamento em algum outro momento da vida dela? Qual que é a história? Por onde ela passou? O que ela fez para chegar até aí? Como que ela escuta? Qual o tipo de comportamento que ela tem depois de fazer aquilo? Em qual outro momento que isso foi
aconteceu novamente. Então, a escuta, ela sempre vai ser mais investigativa do que direta. Né? A gente vai olhar para esse paciente e vai tentar investigar. Eu sempre falo para meus pacientes assim: ninguém acorda de manhã querendo fazer tal coisa. Existiu algo que te fez fazer aquilo. E é isso que nós vamos tentar descobrir. Né? Então, dentro da questão psicanalítica, o silêncio ele é importante. Então, se o paciente não consegue falar, vamos entender. A transferência tem uma função de como ela se coloca. E muitas vezes vem até atos falhos, que é até um do tema, né, do nosso grupo de estudo, vem atos falhos para tentar dizer e mostrar para nós que estamos ali atentos, ouvindo, qual é a questão principal, e não tem como a gente deixar para lá esse olhar mais, não só daquilo que é dito, mas daquilo que possa estar escondido, né, dentro do processo terapêutico. E o TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, ele vai mais para um modelo explicativo do que interpretativo. Ele vai e tenta explicar tais situações. Então, por exemplo, na questão da ansiedade em si, então a ansiedade social ela vai ser compreendida através de distorções cognitivas, crenças centrais ali de inadequações e até mesmo pensamentos automáticos, né, disfuncionais. Então, tudo aquilo foi se gerando a partir de tais comportamentos. Né? E aí, quando se há uma intervenção mais estruturada, uma psicoeducação, juntamente, vamos colocar aí tarefa de casa, uma estruturação, é o quê? Eu direciono aonde que eu entendo que aquele paciente precisa estar, como ele deve estar e o que ele deve estar fazendo. Aí, a partir dali, a gente consegue se movimentar, mudar e transformar. Né, aquele tipo de comportamento, e aí ter uma outra resposta sobre tudo isso. Até porque, gente, complementando isso que a André está falando, a TCC, né? A gente fala TCC e também análise do comportamento tem muitas coisas muito parecidas, né? São bem, a base dela é a mesma. Porque vai se pensar muito nos reforçadores de comportamento. Então, vai ter um trabalho de autoobservação do paciente. Olha, mas você percebeu quando você teve essa crise de ansiedade? O que você estava pensando? O que veio à sua mente? O que você viu que levou? Ou o que aconteceu, né? Pensando no comportamental raiz, né? Que tem essa diferencinha também. O cognitivo, comportamental vai levar um pouquinho também a parte do pensamento. Mas o comportamental, behaviorismo radical, não vai olhar muito para essa questão do pensamento. Mas o que aconteceu? O que você estava fazendo? Qual era o seu comportamento anterior? Vai focar, né? Vai filtrar, vai afunilar nessa questão do comportamento para ver, para chegar a fazer ali é como uma fórmula mesmo, né, Andréia, de resposta de comportamento, o que reforçou aquilo acontecer, enfim, tem todo um estudo ali do que está levando aquela pessoa a ter o comportamento ali ansioso. Então, essa é uma questão que tanto o cognitivo comportamental quanto o comportamental radical vai se atentar, diferente da psicanálise, que na associação livre vai levar para onde o paciente quiser, o que vier à mente dele, né? E aí vai entram os atos falhos também, quando o paciente faz a troca de palavras, os sonhos, que a psicanálise... Sonho como é que a Andrea fala? É o presente, assim, que entrega na mão do analista, né? Para ajudar na análise. Então, são particularidades, porém, aquela questão será tratada. Eu acabo torcendo um pouco o nariz para quando falam assim, você está com essa questão, um transtorno obsessivo compulsivo, vai no TCC, se você for na psicanálise não vai adiantar. Então, não gosto muito quando é falado isso, porque, gente, pode se trabalhar, a questão vai ser, o paciente se adequa àquela teoria, àquela forma do seu trabalho, é mais essa questão que a gente vai olhar. O paciente vai se identificar mais, outro paciente não vai gostar. E tem paciente para todo mundo, gente. O importante é que você saiba o que você está fazendo. Exatamente. E cada uma vai olhar para uma vertente, vai conduzir o processo terapêutico de forma diferente. Então, se a gente pode responder a pergunta que foi proposto, né? A teoria, a abordagem teórica, vamos dizer assim melhor, ela é importante, sim. Ela causa toda a diferença. E a partir do momento que você
direciona, que você caminha com ela de uma forma ética, de uma forma comprometida, você vai ver surtir muitos efeitos. Então, a abordagem ela é importante, estude, verifique e se aprofunda, né? Trabalhe com essa abordagem que você escolheu, mas tem que ser uma abordagem que faça sentido, tem que ser uma abordagem que você consiga olhar dentro do processo terapêutico e se envolver e partir para cima, né? E fazer tudo isso. Nós estamos terminando, né? Estamos finalizando mais uma aula aberta, né? Vai ficar ali no YouTube de forma livre para todos ali que quiserem assistir, né? Fica o convite para todos, né? Para a gente, como é que fala, né? Tem que apertar no sininho, né? Uma coisa assim que diz, né? Para ativar a... Exatamente. A minha sobrinha tentou me explicar, mas eu ainda não aprendi, mas eu vou aprender. É assim, ó, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações ali no sininho para assim que tiver vídeos novos aí você já receber a notificação. E outra coisa, quem aí, por favor, compartilhem nos grupos de vocês, de faculdade, de colegas de profissão, aí para o pessoal poder ter acesso também. Exatamente. E aí vai ficar até para vocês puderem propagar isso, né? Não sei se depois tem como também colocar nos comentários, mas se quiser, tem as nossas redes sociais, pode entrar em contato conosco, fazer uma pergunta, questionar. Se quiser, né, a gente deixou em aberto, mas não veio nenhuma pergunta. Mas se quiser, posteriormente, querer fazer uma pergunta, tirar alguma dúvida, né? Eu até brinquei com as meninas que fizeram aula sábado, né? Que eu falei assim, gente, não é para, por exemplo, depois do curso fica o grupo de WhatsApp. Falei, vocês têm direito aí uma supervisão, mas não precisa se preocupar de chegar e falar assim, Andréia, o teste tal, mede tal coisa, só se você fizer um Pix antes. Eu não vou fazer isso com vocês, então a mesma coisa eu faço aqui na live. Uma pergunta não vai estar relacionada a um Pix para haver uma resposta, né? A clínica psiquiatra também é um lugar para circular conhecimento, para que todos nós possamos aprender um pouquinho mais. Então, estamos chegando ao fim de mais uma aula livre. Mês que vem terá outro. Isso. Né? Você sabe qual é o tema, Vanessa? Eu sei. Quer ver? Está aqui na minha cola. 13 de abril. 13 de abril. Gente, nós já vamos para abril daqui a pouco. 13 de abril vai ser o nosso próximo, hein? Transtornos psicológicos, o que todo psicólogo precisa saber. Ótimo esse tema. Olha lá, hein? Então já vão se preparando, vão preparando as perguntas, tudo aquilo que vocês quiserem, aproveitem bem. E aí, agradecer a Vanessa, que está mais uma vez, a todos que entraram, né? Falaram aqui a Luciene, a Cleane, a Bruna, entraram, mandaram aqui o boa noite a todos vocês. Beijo, para vocês que acompanharam, muito obrigada, meninas. Beijo, Luciene, Cleane, Bruna, beijo para vocês. Exatamente, agradeço a todos vocês de coração e se preparando para a próxima, né? Siga as nossas redes sociais, qual que são, Vanessa? Nosso Instagram é @clínicapsiquear, bem do jeito que se lê mesmo, tá, gente? Clínicapsiquear. E o TikTok é o @clinica.psiquear também. Sigam, façam perguntas que a Vanessa responderá. A Andréa também. Beijos, tchau.